Nesse mundo as pessoas vivem sempre a reclamar, que só falam em ganhar dinheiro para viver bem. E muitos nessa busca louca torturam e matam, e outros vivem em desespero, querem nada ter. E quantos que morrem de fome sem ter quem ajude, enquanto outros jogam fora por tanto sobrar. Uns vivem dissolutamente perdendo a saúde, outros vivem tomando remédios para recuperar. De que se queixa o homem do seu próprio pecar? Deus falou um dia, mandou o profeta a mensagem pregar. A busca por Deus, pelo que está acontecendo. Olha dentro desse mesmo e veja o que você está fazendo. Há muitos que dizem que amam sem nada fazer. Há outros que fazem tanto sem nada dizer. Há um que só bendiz a Deus quando está na bênção. Há outros nas horas difíceis sempre a bem dizer. E quantos que pedem muito, porém não recebem. E outros que recebem tanto por pouco pedir. Há muitos que vão descer condenados ao inferno. Há outros que vão ser salvos com Jesus subir. De que se queixa o homem do seu próprio pecar? Deus falou um dia, mandou um profeta a mensagem pregar. Há muitos que culpam Deus pelo que está acontecendo. Olha dentro desse mesmo e veja o que você está fazendo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os nossos amados, preciosos irmãos e irmãs, em nome do nosso benigno, bendito Jesus Cristo. Que a graça e paz do Senhor esteja convosco, em nome de Jesus Cristo. Para nós é motivo de muita alegria, mais uma vez, parar nesta noite abençoada e de quinta-feira e falar um pouco do amor de Deus. O amor que excede todo entendimento, da graça e que sempre nos abençoa e nos ajuda, né? Que coisa maravilhosa são as misericórdias de Deus sobre nós. Então nós estamos contentes, felizes por viver mais uma vez, estarmos aqui para cultuar ao Senhor e junto creio que nós estamos numa mesa farta de alimentos, né? Onde contém todas as proteínas, vitaminas para o nosso corpo espiritual. E eu creio que Deus está agora ajudando a cada um dos seus filhos a estar aí desejosos mesmo de coração por se haver digno de herdar a vida eterna. E a vida eterna somente através de Jesus. Em qualquer outro lugar você nunca vai encontrar. Só em Cristo Jesus está você seguro, protegido e guardado. Não tem nada por aí que tenta semelhar ao que Deus faz, né?
Tenta até imitar muitas vezes, mas não funciona, porque é uma coisa, não tem vida, né? Não se arraiga, não pega, não se aprofunda. Mas as coisas de Deus mesmo daqui, atitude, quando Deus move, aquilo é tão sobrenatural que é até mesmo um homem, por mais sábio que ele acha que ele é, ele não consegue ver. Mas o simples de coração, que é filha de Deus, que não é bem visto, nem bem chegado no tocante às pessoas do mundo, né? São desprezados, indignos por todos, reprovados, na verdade, pelos muitos aí. Mas o importante para nós é sermos aprovados por Deus. Né? Eu não estou preocupado com o que alguém acha, pensa, né? Mas nós temos que estar preocupados com o que Deus pensa de nós. Então, a melhor coisa a se fazer agora é observar a palavra, viver a palavra, crer nessa mensagem, saber que Deus, nesta era, enviou um profeta mensageiro para nos ajudar a caminhar, sabia? Coisas que nós não conhecíamos numa denominação, hoje Deus mostra a nós, através do seu porta-voz. Toda a era teve um profeta, e nesta era Deus também tem um profeta, uma mensagem pregadora, precursora, da segunda vinda de Cristo. E aqueles que estão seguros dessa mensagem, eles estão saindo dos embaraços, eles estão saindo das confusões religiosas, eles estão saindo das barcaças furadas por aí, eles estão escondendo somente em Cristo. Irmãos, é bom a gente estar somente em Cristo, sua palavra, porque todas as coisas passam, mas a sua palavra não. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar, disse Jesus. Todas as coisas têm que vir a cumprimento. E outra coisa, Deus não chama o homem, a mulher, a julgamento, o moço, a moça, sempre primeiro tem que diverti-lo. Você, para tornar de réu de juízo, você precisa rejeitar as coisas de Deus. Quando você blasfema, quando você fala mal, quando você vira as costas, você realmente está mostrando que você não tem parte muito com a palavra de Deus. Mas agora, quando a pessoa tem parte, ele ama ouvir Deus falar, ama a mensagem do profeta, ama a Bíblia Sagrada, observa os conselhos dos apóstolos, de todos os patriarcas, e carrega aquilo como um livro aberto, né, para ele sempre meditar. Que coisa maravilhosa. E nesta noite, nós vamos meditar aqui um pouco, o profeta vai falar para nós, começar a mensagem nova intitulada Discernimento de Espírito. Discernimento de Espírito. Ele vai ler o Salmo de número 105, do verso 1 a 15, e o tema de hoje, da mensagem de hoje é Discernimento de Espírito, tá bom? Eu vou rodar aqui mais uma faixa musical, em seguida nós vamos comentar um pouquinho e já pôr a mensagem para rodar, tá bom? Em meio aos problemas, com todas as lutas, eu estou aqui. Vendo ao meu lado milhões que perecem, eu estou aqui. Não tem explicação, nada de bom eu fiz para estar aqui. Só a graça de Jesus estando do meu lado para eu prosseguir. Bem, só a graça glória a Deus. de Jesus, Aleluia. estando do meu lado para eu prosseguir. Senhor, eu só olhava para os meus problemas, mas distante fiquei. Perdi as minhas forças, minha esperança, então fracassei. Como um barco à deriva, sem rumo e sem luz, na escuridão.
Só no céu brilhava a luz, era o brilho de Jesus, que logo me estendeu suas mãos. Só no céu brilhava a luz, era o brilho de Jesus, que logo me estendeu suas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender. Mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender. Mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. É isso aí, irmãos. Graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa. Nós nos sentimos protegidos pelo Espírito de Deus, mesmo sem merecer. É a graça e a misericórdia de Deus, que sempre está estendida sobre cada um de nós. Sua razão de estar de pé hoje é porque Deus te protegeu, Deus te guardou, te deu saúde, te deu paz, te alimentou, te vestiu. E você precisa estar sempre feliz, agradecido mesmo a Deus pelo que Ele tem feito por vós. Graças a Deus, né? Muito bem, irmãos. O profeta vai ler depois para nós, Salmo 105, verso 1 a 15. E como a mensagem hoje é discernimento de espírito, é uma das mensagens muito boas, quando vemos que nós, chamados cristãos, temos que ter discernimento de espírito. A Bíblia diz assim, provai o espírito para ver se eles são de Deus, né? Você sempre tem que provar essas coisas, para ver se é Deus fazendo ou não. Muitas pessoas, às vezes, eles pegam, já ouve algo, já vai acreditando, já vai transmitindo para outros sem checar para ver se realmente aquilo é Deus ou não. Tem muita coisa que tem uma boa aparência de verdade na vida e às vezes não é verdade. Então não podemos nos iludir e nos levar apenas por isso. Mas vamos provar os Espíritos, sabe através do quê? Pela palavra de Deus. Você tem que provar tudo. Se alguém vem falando que o batismo de Jesus é falso,
Aí você vai ver a Bíblia, você vai ver que o batismo em Jesus Cristo não é falso, é verdadeiro. Batismo falso é o batismo trino de Pai, Filho e Espírito Santo, no qual nem mesmo ninguém na Bíblia foi batizado. Aí você pode falar, mas não. Mateus 18:19, Jesus mesmo falou aí de ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é uma ordem que ele deu. Mas veja alguém que cumpriu isso. O primeiro ato batismal foi em Atos 2:38, depois da descida do Espírito Santo, quando Pedro deu um discurso muito curto. Então eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, vários irmãos? Ele disse: arrependemos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque ele sabia que Pai não era nome, Filho não era nome, Espírito Santo não era nome, era ofício de um ser, de uma pessoa, né? E assim nós sabemos que o batismo verdadeiro não é em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, mas sim em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você pode observar que ninguém foi batizado usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não pediu para repetir isso. Ele pediu assim, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles foram, através do Espírito Santo, concluíram isso. E nós cremos, vemos que é desse jeito, né? E nós não podemos tirar essa palavra, porque é na palavra. Agora, esses espíritos que vêm falando contra a palavra, não só no batismo, mas falando também que a mensagem falsa, a Bíblia perdeu o seu valor, são espíritos que você deveria discerni-los. Porque nenhum espírito que vem contra a palavra de Deus é espírito de Deus. Todo espírito oposto que vem contrário à palavra, maldizendo a palavra, né, fazendo certos contra-ataques, ele não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem em nome da verdade. O Espírito de Deus vem confirmando o que Jesus disse. O Espírito de Deus confirma o que os apóstolos disseram. Enfim, o que a Bíblia diz. Então, toda pessoa que vem em nome de Deus, ele tem que vir através da palavra. Amém? Para nós, hoje é o prumo, é o tiratema, é a palavra de Deus. E quando nós caímos da palavra, afastamos da palavra, então nós estamos coito a estar ocupado com qualquer tipo de espírito. Por não ter discernimento. Por não ter discernimento, uma pessoa, uma criança, pega um prego, enfia numa tomada e leva um choque. Mas Oséias 4 diz assim, Oséias 4, acho que verso 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E por não conhecer as coisas de Deus, por não ter discernimento das coisas de Deus, as pessoas perecem. E o problema é que eles vão achando que tem razão. Porque ouvem outras pessoas falarem, ouvem incrédulos falarem, então eles pegam a mesma palmatória ali, e se agrupam e se defendem daquilo mesmo, não se esforçam em melhorar cada dia a parte espiritual, para ver como ela está dentro de Deus, mas apenas eles abrem os corações e aceitam qualquer tipo de coisa. Mas a noiva de Jesus Cristo só aceita o que está na palavra de Deus. Amém? Que esse seja o lema do cristão. De todos aqueles que realmente pretendem e querem viver para Cristo. É olhar intensamente sobre a palavra de Deus. Não tire o seu olho da palavra. Todo o mandamento que a palavra diz, toda a obra da palavra, você tem que crer que é verdadeiro, que Deus vai cumprir a cada uma delas em nossa vida. Tá bom? Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos estar realmente nesses dias tão certos de Deus e acatar a voz de Deus. Veja só, acatar tudo que Deus manda fazer. Agora, não é apenas ouvir e ficar por isso. Você tem que acatar o que Deus pede para fazer. Aconteça o que acontecer, doa de doer, nós precisamos acatar a voz de Deus, porque essa voz é que vai te salvar. Essa voz que vai arrebatar você. Essa voz que vai te colocar no céu. Essa voz que mesmo aqui embaixo, você tendo ela na tua vida, ela te dará condições de ser um bom cristão. Mesmo nesse mundo pecador. Amém? Não importava quantas incredulidades tinha lá. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, lá nos tempos da Babilônia, eles estavam em paz com Deus, porque eles eram crentes verdadeiros. Que Deus te abençoe. Deus te ajude em nome de Jesus Cristo. E vamos ouvir, desde o início da mensagem aqui, discernimento de espírito. Depois dessa mensagem, vai começar a discernir um pouco mais. Não ficar ouvindo muita coisa, acatando o que os outros falam, não. Tem que discernir.
Tem tantas coisas que vêm tão sorrateiro, tão de leve, parece que é bom, mas aqui está um estrago medonho mais na frente. Mas graças a Deus que Deus nos ajuda, né, irmãos? Deus abençoe. Vamos lá então para a mensagem. Vamos trocar aqui o som. Father, I want to express, if I can this morning, how in my heart I feel towards one, the holiest of holy, coming down to the earth and to redeem a sinner like myself. And I'm sure that these ministers that's present, E tenho certeza que estes ministros que estão presentes agora podem se sentir da mesma maneira que foi pela tua graça, que fomos feitos ministros desta aliança, que tu deste a raça caída de Adão. E estamos aqui esta manhã, Pai, reunidos com nenhum outro propósito, senão o de conhecer e estudar para conhecer, melhor dizendo, a vontade de Deus e o que devemos fazer para tornar Cristo real para as pessoas desta geração. Glória a Deus. Sabendo com certeza que no dia do juízo seremos colocados face a face com esta geração e, sendo ministros, seremos juízes. E as pessoas às quais falamos e a atitude delas em relação à palavra que lhes trazemos determinará seu destino eterno. Portanto, Senhor, naquele dia nós seríamos um juiz a favor ou contra a geração para a qual pregamos. Deus Pai, por favor, através do nome de Jesus, não nos deixes dizer uma palavra que seja errada, mas que tenhamos o coração sincero e a mente aberta para que possamos receber as coisas que são tuas, para que possamos sair para nossos diversos campos de trabalho após hoje e estar melhor equipados por causa do nosso encontro contigo esta manhã. Concede, Senhor. Não queres vir e ser nosso orador, e nossos ouvidos, e nossa língua, e nossos pensamentos, que a meditação do meu coração, os pensamentos da minha mente, tudo que há em mim e em meus irmãos, seja aceitável à tua vista, Senhor. Para que possamos ser tão cheios e repletos do teu Espírito, da tua presença aqui, Glória a Deus. que o salão se torne o salão, não tanto o edifício em que estamos sentados, mas o edifício em que estamos vivendo, se torne completamente uma nuvem da glória de Deus. Que saiamos daqui esta manhã, tão cheios do Espírito Santo, que estejamos mais determinados do que nunca na vida a levar a mensagem à geração moribunda em que estamos vivendo. Ouve-nos, Senhor, e fala-nos através da tua palavra, pois pedimos em nome de teu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Desejo ler esta manhã uma porção da Escritura que se encontra nos Salmos, no Salmo 105. Desejo ler apenas uma parte. Vocês que tomam nota destas leituras bíblicas, vejam muitos deles, e sendo que somos ministros e assim por diante, é bom ler a palavra. E agora, a que horas eles geralmente saem? Por volta das 12 horas? O que disse? Obrigado. Salmo 105. Oh, give thanks unto the Lord, call upon his name. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegrem-se os corações daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força,
buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. He has remembered his covenant forever. The word which he commanded to it. Lembrou-se da sua aliança para sempre, das palavras que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaac, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, saying unto thee will I give the land of Canaan, the lot of dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, when they went from one nation to another and from one kingdom to another people, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse. E por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. May the Lord bless the reading of his words. Que o Senhor abençoe a leitura das suas palavras. Tenho algumas escrituras anotadas aqui em algum lugar a que talvez me refira enquanto falo. Eu me pergunto hoje, quem vai ser o próximo presidente? A eleição está chegando, você sabe. Quem vai ser presidente neste próximo mandato? E se eu soubesse, só há um que sabe, que é Deus. E se Deus me revelasse quem vai ser o próximo presidente, e eu me levantasse aqui em Phoenix e fizesse uma predição de que tal homem seria o próximo presidente dos Estados Unidos, e colocassem isso em jornais e assim por diante, e eu acertasse com exatidão, fosse perfeito, e tudo o que eu tivesse dito acontecesse. Mas de que adiantaria? De que adiantaria de qualquer maneira se eu fizesse tal coisa? Os jornais anunciariam e seria publicado, talvez, se tal pessoa pudesse fazer tal predição e fosse verdade, todos os jornais e revistas iriam divulgar isso. Mas você sabe que Deus não faz coisas assim. Deus não usa seu poder e seus dons para tolice. Vai ser, seja qual for o presidente, vai ser presidente. É saber agora qual seria o presidente não nos ajudaria em um centavo. Não nos adiantaria nada saber quem vai ser presidente. Assim, portanto, Deus não faz essas coisas assim. E então, se eu fizesse uma predição como essa, e viesse a acontecer, e os jornais publicassem, e as revistas, então seria para a minha glória. As pessoas diriam: vejam que grande profeta o irmão Branham é. Ele nos disse muito antes de acontecer exatamente quem seria o presidente. E isso seria para a minha glória. Mas Deus não quer, Ele não está interessado em operar coisas para a minha glória, ou para a glória de qualquer outro homem. Ele está interessado em operar coisas para a sua glória, algo que traga benefício. Como Paulo disse, se falamos em línguas e não temos intérprete, de que serve? Só glorificamos a nós mesmos, ou seja, edificamos a nós mesmos. Isso não está de acordo para Deus. Deus quer que Ele seja edificado e não devemos buscar engrandecimento próprio, mas engrandecer a Deus em tudo o que fazemos.
Por isso, eu creio esta manhã que se soubesse quem seria e exatamente quando seria eleito e quantos votos ele estaria acima ou abaixo ou o que fosse, não serviria para nada dizer. Seria melhor eu simplesmente deixar quieto, se de fato soubesse. Não tentar anunciar, porque não haveria razão para fazê-lo, porque vai acontecer de qualquer maneira e não faz muita diferença para nós quem vai ser presidente. But God, when He uses His gifts, He uses them for His own. Mas Deus, quando usa seus dons, Ele os usa para a sua própria glória e para a glória do seu povo, para a glória da sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do reino de Deus. É por isso que Ele dá essas coisas à sua igreja, porque Ele tem doutores, profetas, evangelistas, pastores. Eles são para a edificação da igreja, para a glória de Deus. O profeta não deve sair e se misturar com o mundo e tentar usar um dom, como Balaão fez, e destruir ou ganhar dinheiro com ele ou algo assim. Se é profeta, ele deve revelar Deus à igreja e ficar fora das coisas do mundo. É tudo para a glória de Deus. Agora, de fato, temos, e acho que é uma coisa boa para nós, como ministros, seguir nossa ordem quando vemos tais coisas no mundo como vemos hoje. E temos uma ordem de Deus que é para o discernimento de espíritos, por a prova o espírito. Creio que essa é uma lição muito importante para a igreja hoje. É pôr à prova o espírito de qualquer coisa. Ter discernimento do espírito. Não acho que devemos, jamais, de modo algum, tentar julgar uma pessoa pela denominação a que pertence, ou pelo grupo onde congrega. Quer seja metodista, batista, presbiteriano, pentecostal, ou seja o que for, nunca devemos julgar o homem pela denominação a que pertence. Devemos sempre julgá-lo pelo espírito que ele tem. Vejam, o espírito, quer ele seja chuva serôdia, ou chuva temporã, ou chuva interior, exterior, ou de nenhuma chuva, ou seja o que for, nunca devemos julgá-lo por isso, mas pelo seu espírito. Devemos discernir espíritos. Observem o que esse homem tem em mente, o que ele tem, o que ele está tentando realizar. Se o homem, por um dom, independente de quão grande seja o dom. Agora, quero trazer isso à igreja esta manhã, porque nas diversas denominações, vocês ainda são a igreja do Deus vivo, juntos. É isso, é o que quero trazer a vocês. Vejam, que realmente não estamos divididos. Somos as pedras que foram cortadas em diversas formas. Tudo para a glória de Deus. Agora, há tanto no dia em que vivemos concernente a dons. Tantas pessoas são julgadas pelos dons que têm. Bem, eu creio que essas coisas são dons. Creio que o que vemos acontecer são dons, e são dons dados por Deus. Mas nós, se não os usamos da maneira certa que Deus pretendeu que fossem usados, então podemos causar mais dano com os dons do que se não tivéssemos os dons. A outra noite, fiz uma afirmação no púlpito, dizendo isso, que prefiro ver o amor fraternal existindo no meio da igreja, mesmo que não tivéssemos nenhum caso de cura ou qualquer outra coisa. Veja, temos de saber para que são essas coisas. Agora, se um homem vem e tem um grande dom,
Independente se ele pertence à nossa denominação ou a outra denominação, não o julguem pela denominação da qual ele vem, como se veste, mas o que vocês vão querer ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom, que propósito ele tem. Se está tentando usar sua influência e formar para si um grande nome com isso, eu teria discernimento de espírito suficiente para saber que está errado. Não importa quão grande professor ele seja, quão poderoso seja, quão intelectual seja, ou como seu dom opere, se não está tentando realizar algo em benefício do corpo de Cristo, seu próprio discernimento espiritual lhe diria que isso está errado. Não importa quão exato, quão perfeito, como seja, está errado se não é usado para o corpo de Jesus Cristo. Para realizar algo, talvez ele tenha um grande dom que possa atrair as pessoas com um grande poder intelectual ou espiritual, que possa atrair as pessoas. E talvez esteja tentando usar esse dom e se tornar famoso, de modo que tenha um grande nome, de modo que outros irmãos olhem para ele como uma pessoa importante. Então, isso está errado. Talvez ele esteja tentando engrandecer determinada coisa aqui, que queira que todos os demais saiam de cena e deixem que ele e seu grupo sejam a cena. Isso ainda está errado. Veja. Mas se ele tem um dom de Deus e está tentando edificar o corpo de Cristo, então não importa a que ele pertence. Você não está discernindo o homem, está discernindo o Espírito, a vida que está no homem. E foi isso que Deus nos disse para fazer. Nenhuma vez fomos comissionados a discernir o grupo do homem, mas fomos constrangidos e ordenados por Deus a discernir o espírito do homem, o que ele está tentando fazer, a que o espírito em sua vida está tentando conduzi-lo. E então, se pudermos constatar que ele está tentando conduzir as pessoas, não dispersá-las, mas juntá-las, e trazer a igreja do Deus vivo, não todos a uma denominação, mas a um entendimento, um companheirismo, uma unidade de espírito. Então, se ele é da chuva temporânea, ou da chuva serôdia, ou o que quer que seja, seu espírito e seu propósito estão certos. E o espírito que está nele, não importa a que movimento pertença, o espírito que está nele está tentando encaminhar as pessoas para o Calvário, para longe de si, ou para longe de qualquer outra coisa, mas o único êxito para ele é encaminhá-las para o Calvário. Ele nem mesmo se importa se é conhecido ou não. Ele nem mesmo se importa se seu próprio movimento, que está ótimo, vejam, é bom, se ele é metodista, presbiteriano ou católico romano, ou o que queira ser quanto à denominação. Mas o que ele está tentando fazer, o propósito do seu coração, que está tentando alcançar, então você pode ver o que está na vida do homem. Se seus motivos são pela sua denominação, se são para si mesmo, se são por fama mundana, se são por grandes nomes para dizer: eu predisse isso e aconteceu exatamente. Agora, você vê que está errado aí mesmo para começar. Mas se ele está tentando usar o que Deus lhe deu como professor, como profeta, como vidente, um profeta do Novo Testamento é um pregador. Todos sabemos disso. Simplesmente qualquer ministro que seja um pregador é um profeta. Um profeta do Novo Testamento. Se está profetizando e pregando, não para tentar engrandecer a si mesmo, para formar um grande nome, ou engrandecer sua organização, sendo que ele deveria estar em uma organização. Aqui estou eu sem uma, todavia,
pregando você deveria estar. Isso mesmo. Todo homem deve ter uma igreja onde frequenta. Você deve ter um lugar, não ficar vagando para lá e para cá, mas ter um lugar onde frequenta e chama de sua igreja. Algum lugar onde você paga seu dízimo e algum lugar onde você ajuda a apoiar a causa. Faça a sua escolha, mas então nunca exclua do companheirismo o outro homem pelo fato de não pertencer ao seu grupo. Está vendo? Discirna seu espírito e veja se ele tem o mesmo propósito no coração. Então tenham companheirismo um com o outro. Vocês estão trabalhando para uma grande causa, que é a causa de Cristo. Penso que isso é com certeza verdade. Agora, se notarmos os motivos e objetivos dos profetas do Antigo Testamento, aqueles homens tinham um objetivo, que era Jesus Cristo. Eles tinham uma única coisa em torno da qual todo o seu tema do Antigo Testamento estava baseado: o Messias vindouro. Eles não saíam fazendo coisas só por dinheiro ou por fama. Eles tinham uma única coisa: estavam ungidos com o Espírito de Deus e prediziam o Messias vindouro. E aqueles homens estavam tão ungidos com o Espírito que às vezes agiam como o Espírito que estava neles. Aparentemente falavam de si mesmos. Observem como o Espírito de Deus fazia aqueles homens agir. Vamos tomar, por exemplo, Moisés, o grande profeta. Como aquele homem não tinha objetivos egoístas em absoluto. Ele poderia ter sido o rei do Egito. Ele poderia ter tido o mundo debaixo dos seus pés. Mas, porque era profeta de coração, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes sofrer a perseguição e as provações de Cristo, tendo por maiores tesouros os tesouros do céu do que os do Egito. Ele deixou e rejeitou a fama mundana, o luxo e as coisas que a vida oferece. Ele teve de olhar para além daquilo. Vejam, ele poderia ter sido isso. Somente considerem o ministro hoje. Se ele tem o batismo do Espírito Santo, sabe que se pregar essa palavra, isso vai derrubar sua fama, vai colocá-lo em uma pequenina igreja em algum lugar, ou talvez na rua, mas ele sabe que algo em seu coração está ardendo. Ele vê a vinda do Senhor. Ele não se importa se tem uma igreja grande ou uma igreja pequena. Ele não se importa se tem comida para hoje ou não tem comida. Ele não se importa se tem roupas boas ou não tem roupas boas. Ele só está atento a uma coisa, que é a própria vida dentro dele clamando. Ele está tentando realizar algo para a glória de Deus. E esse homem, ao fazer isso, representará a própria vida do Espírito que está nele. Estão me acompanhando? Ele a representará. Vejam, Moisés, quando chegou a um tempo em que expôs toda a sua vida, era o Espírito de Cristo, pois Cristo estava nele. Cristo estava em Moisés por medida. Agora, se notarmos, ele nasceu no tempo da perseguição. As crianças foram mortas para tentarem pegá-lo, exatamente como fizeram com Jesus. E verificamos que, quando ele chegou ao ponto em que os filhos de Israel haviam desobedecido de tal forma que Deus estava irado com eles, e ele disse a Moisés: põe-te de lado e destruirei todo o grupo deles. E tomarei a ti e levantarei outra geração. Moisés lançou-se na frente do juízo de Deus e disse: tira-me antes de tirá-los. Em
Em outras palavras, antes que possas pegá-los, terás que passar por cima de mim. Foi exatamente isso o que Jesus Cristo fez. Quando Deus teria arrasado toda a face da terra com esses pecadores, vocês e eu, mas Cristo lançou-se na frente. Deus não podia passar, ele não podia passar por cima de seu próprio filho. E quando Deus viu esse Espírito em Moisés, pendurado no juízo como uma cruz lá, tu não podes chegar a eles, terás de tomar-me primeiro. Estão vendo o Espírito de Deus em Moisés? Quando ele poderia ter sido o rei do Egito, quando poderia ter tido todo o luxo do mundo, ser popular, quando poderia ter sido o grande rei do mundo naquela época. Mas ele escolheu sofrer as perseguições e a aflição, pois teve por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que os do Egito. Vejam, ele se lançou na frente. Por quê? Foi Deus em Moisés que fez isso. O homem intelectual de pensamento normal nunca faria isso. Ele tomaria o caminho fácil. Portanto, não importa quão fanático Moisés parecesse ser, ele estava tentando... Vejam, ele era um verdadeiro profeta de Deus, porque estava tentando realizar algo para o reino de Deus. Agora, com seu grande dom de profecia, ele poderia ter sido um sábio, poderia ter se levantado no Egito e dito: agora espere, vou profetizar assim e tal, vou dizer assim e tal. É assim com sua profecia. Mas, ele teria sido mundialmente famoso, mas isso não estava em seu coração, não podia estar em seu coração. Portanto, se você vir uma pessoa com um grande dom tentando fazer algo para glorificar a si mesma, seu próprio discernimento do Espírito lhe diz que isso está errado. Mas Moisés estava tentando realizar algo para a glória de Deus. Não importava quão ruim fosse, quão mal parecesse, ou quanto se falasse a respeito, o Espírito em Moisés o dirigia direto a cumprir o dever. O Espírito nele. Vejam José. José foi, quando nasceu, ele foi amado pelo pai e odiado pelos irmãos. Um tipo perfeito de Cristo. E a única. Ele era irmão de sangue deles, o mesmo pai. Mas o motivo de seus irmãos o odiarem sem causa foi porque Deus o tinha feito um profeta espiritual, um vidente. E eles o odiaram exatamente por causa desse propósito. Mas José não podia evitar, porque Deus o tinha feito daquela maneira. E observem o Espírito de Deus em José. Observem o que ele fez. Ele até mesmo desempenhou o papel de Cristo. Ele foi odiado pelos irmãos, amado pelo Pai, porque o Espírito fez a diferença. Ele era um homem espiritual. Ele tinha visões, interpretava sonhos. Ele não o fazia para sua própria glória. Ele fazia porque havia algo nele, o Espírito de Deus. Ele não teria ido lá por conta própria e sido jogado numa cova e feito o coitado do velho pai se lamentar todos aqueles anos, vendido por quase 30 moedas de prata, tirado da cova e se tornado o braço direito de Faraó, o rei da terra naquela época. E em seu cárcere havia um copeiro e um padeiro, e um se perdeu e o outro se salvou por sua predição no cárcere. E notaram que Jesus, quando veio, foi amado pelo Pai, e o Pai deu a José uma túnica de muitas cores, o arco-íris, uma aliança. E Deus Pai deu a seu filho Jesus a aliança. E então o irmão judeu odiou-o sem causa.
Ele não tinha motivo para odiá-lo. Ele era espiritual e era a palavra de Deus manifestada. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Veio para cumprir as Escrituras. Ele veio para lhes trazer paz, mas eles o entenderam mal e odiaram-no sem causa. Eles não pararam para tentar ver o que ele estava tentando realizar. Eles simplesmente o julgaram porque ele não concordava com eles. Eles fizeram, ele se faz tal e tal, ele se faz Deus. Ele era Deus. Deus estava nele. A Bíblia disse que Deus estava em Cristo, manifestando-se ao mundo. Ele era o Deus da glória, manifestando a glória de Deus. Veja Moisés, ele não podia deixar de se interpor lá. Ele não fez aquilo hipocritamente. Ele o fez porque Deus estava nele. Nem poderia José deixar de ser o que era, porque era Deus nele operando ou mostrando-se através do homem. Ele nunca fez isso para a glória de si mesmo. Qualquer homem que, se aquele sacerdote somente tivessem tido o discernimento de espírito, como estou lhes falando esta manhã, independente do quanto o mundo falasse dele, ainda assim teriam sabido se tivessem olhado para a palavra, se tivessem visto o propósito dele. Ele estava sempre fazendo aquilo para glorificar o Pai. Eles disseram, este homem é um grande curador. Ele faz essas coisas assim. Ele disse, não posso fazer coisa alguma até que o Pai me mostre. Não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim. Ele faz as obras. Ele nunca aceitou glória. Tampouco qualquer servo de Deus aceitaria glória. Tampouco qualquer servo de Deus usaria um dom de Deus para tentar glorificar a si mesmo ou qualquer outra coisa. Mas a realização correta é ele fazer algo para a glória de Deus. É por isso que você vê a mesma coisa hoje. Temos de ter discernimento de espírito para ver o que uma pessoa está tentando fazer. Está tentando glorificar a Deus? Está tentando glorificar a si mesma? Agora, o Espírito de Deus operando em homens faz os homens agirem como Deus. Não foi à toa que Jesus tenha dito, não está escrito, sois deuses? E se chamaram deuses aqueles a quem o Espírito de Deus veio. Como podeis condenar-me? Então, quando eu sou o Filho de Deus? Se pudessem ter visto o Espírito de Deus em Moisés, que aliás era Deus. Moisés era um Deus. José era um Deus. Os profetas eram deuses. A Bíblia disse que eram. Eles eram deuses porque eles teriam se rendido completamente ao Espírito de Deus, pois estavam trabalhando para a glória de Deus. E quando um homem está tão ungido com o Espírito, agora deixem isso penetrar bem fundo sob a quinta costela do lado esquerdo. Quando um homem está ungido pelo Espírito de Deus, seus hábitos, suas ações e tudo mais são Deus movendo-se nele. Às vezes, ele é julgado mal. Vejam Davi no Salmo 23. Ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Como se Davi fosse o homem. Todos os que passam por mim estendem os lábios para mim. Ele estava tão ungido com Deus, estava tão perfeitamente rendido a Deus, e a unção estava sobre ele de tal maneira, e quando clamou pelo Espírito de Deus, se alguém se encontrasse lá, diria, ora, vejam, ele acha que alguém está estendendo os lábios para ele. Porque Deus o desamparou? Não era Davi, era o Espírito clamando através de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Meus ossos todos me contemplam, traspassaram-me as mãos e os pés.
Bem, alguém disse, escutem aquele hipócrita. As mãos de quem são traspassadas? Os pés de quem são traspassados? Esse é o intelectual. Mas alguém que tivesse discernimento de espírito saberia que aquele era o Espírito de Deus nele clamando. Amém. Quando um homem está ungido pelo Espírito de Deus, ele tem a ação de Deus, e a ação de Deus nunca é para nos dividir. A ação de Deus é para nos unir, pois somos um em Cristo Jesus. Amém. E o propósito de Deus é nos unir, amar uns aos outros. Agora, aqueles grandes profetas, vemos o Espírito movendo-se neles. Jesus chamou-os deuses. Ele disse que eles eram deuses. Agora, quando o Espírito veio a eles por medida, mas quando veio sobre Jesus, que era o Filho de Deus, veio sobre eles sem medida. A plenitude da divindade corporalmente habitou nele, pois ele foi o exemplo perfeito. Ele foi o Deus da glória, manifestando a glória de Deus ao povo. Deus nele indo de uma parte a outra. Observem só aqui. Todo o Antigo Testamento, ele foi o tema do Antigo Testamento. Todos os antigos profetas lá no Antigo Testamento clamaram, não a si mesmos, eles clamaram sobre o Espírito de Deus, fazendo-os agir como Deus, de tal modo que foram chamados deuses. Então, isso, a plenitude daquele Espírito foi manifestada em Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, que maravilha é ouvir uma mensagem poderosa, né? Mensagem intitulada Discernimento de Espírito. Nós precisamos discernir o Espírito que está no homem, discernir o Espírito que está na igreja, o Espírito que está naquele fulano, né? E o profeta diz uma mensagem que nós somos geradores ou criadores da atmosfera. E nós temos o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você cria uma atmosfera boa. Tanto é que ele diz que há pessoas que você gostaria de estar perto, né? Sente bem estar perto. E talvez não é porque ele é uma pessoa rica, porque ele tem isso e aquilo, não é. Você sente bem estar perto, porque a pessoa tem uma atmosfera boa. E tem outros que já você quer estar longe porque a atmosfera é ruim, né? Você precisa discernir o Espírito, né? Mas Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paramos aqui no parágrafo de número 43, tá bom? E vamos continuar numa próxima ocasião. Eu quero agradecer a Deus, agradecer aos irmãos, a conexão. Temos aqui o Wellington Claro, Ricardo Aparecido da Silva, Tatiana Norberto e Daniel Santos. Deus abençoe a todos vós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando aos irmãos que amanhã de manhã estaremos de partida, de viagem para Sertãozinho Encontro. E vamos voltar domingo, Deus se permitindo. Talvez teremos culto, talvez não, depende da hora que chegar. Mas provavelmente, acredito que não vai dar tempo de fazer o culto. Não vai dar tempo de chegar, tá bom? Mas que Deus abençoe a todos. Olhe por nós, estamos orando por todos vós. Vamos ter uma palavra de oração e vamos encerrar com mais um louvor. Amado Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa mensagem poderosa, discernimento de Espírito, e que nós possamos discernir e provar todos os Espíritos através da peneira, que é a sua palavra, Senhor, o filtro, que é a tua palavra. E agora ajuda cada irmão, cada irmã. Se tem alguém doente, enfermo, aflito, necessitado, eu rogo as bênçãos do Senhor. Que a cura, a libertação possa chegar nesse lar, nessa vida, nesse corpo cansado, em nome de Jesus Cristo. Seja qual for a enfermidade, está repreendido e ordenado a sair, em nome de Jesus Cristo. Que os irmãos, as irmãs, moço, moça, criança, recém-nascido, seja o que for que estiver sofrendo agora, cometido por uma enfermidade, que eles consigam, Pai, a saúde para os seus corpos, no nome de Jesus Cristo. Te agradecemos por mais esta vez, Pai, em nos suportar na tua presença. Amém, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos. Então, até a próxima. Deus assim nos permitindo. E nós vamos encerrando com mais uma faixa musical. E que Deus possa continuar ajudando a todos vocês no nome de Jesus Cristo. Amém.
salvação. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar um jeito, achar uma saída. Volta pra casa tão desiludido, achando que tá tudo perdido, mas não sabe que acima de tudo existe solução. Eu também é assim, é que alguém veio a mim e me disse: o que procuras é fácil achar, é só você a ele se entregar. Eu te falo do homem da cruz, seu nome é Jesus. Amém. Glória. Felicidade, uma palavra com tanta emoção, que alguém desesperado procura para alegrar seu coração. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar um jeito, achar uma saída. Volta pra casa tão desiludido, achando que tá tudo perdido, mas não sabe que acima de tudo existe solução. Eu também era assim, é que alguém veio a mim e me disse: o que procuras é fácil achar, é só você a ele se entregar. Eu te falo do homem da cruz, seu nome é Jesus. Jesus, felicidade, Jesus, realidade, Jesus, felicidade é Jesus. Jesus, felicidade, Jesus, realidade, Jesus, felicidade é Jesus. Felicidade é Jesus. É Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos.